força que consome, que incomoda o meu coração. Teu fogo é tudo que eu preciso, não vou perder, não posso perder tua verdade. Tua verdade me desvela E arranca tudo que é mal em mim. Tua glória é tudo que eu preciso, não vou perder, não posso perder. Canta forte. Oh, se ninguém te adorar, eu vou. Oh, o meu coração você roubou. Oh, não vou mais viver das minhas mentiras, não vou perder. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fazer uma breve apresentação. Tem algumas pessoas que ainda não me conhecem. Meu nome é Marcelo, faço parte aqui do grupo de oração Sal da Terra. Iniciei minha caminhada em 95, passei um tempo afastado, retornei aqui para esse serviço, para esse chamado, neste grupo de oração, nesta paróquia. Sou casado com a Jossana, nós temos 2 filhos, o Rafael e o Leonardo. Rafael tem 8 anos, o Leonardo tem 4. Eles quase não perdem o grupo de oração, mas estão de férias, foram divertir na casa da avó, né? Então vão ficar uma semana lá de férias, eles de férias lá e nós de férias aqui. Amém? Todas as vezes que nós viemos pregar, com muita alegria que nós fazemos, o Senhor nos confirma um chamado, nos alimenta. E eu estava no meu momento de oração, pensando e lembrando, né, em mim, no Fernando, o que nos move, o que nos conduz a servir, né? O que nos traz essa coragem para servir? Que a gente às vezes conversa com tantos, e eu também era assim, falava assim, eu lá na frente, mas nem de jeito nenhum. Mas o Senhor vai chamando e vai abrindo as portas e vai convidando, e a gente vai aos pouquinhos, né, como aquela criança que está aprendendo a andar, né, vai escorando, depois começa e sai andando. Então essa palavra coragem, ela ficou na minha cabeça em relação a essa palavra e as orações que eu fazia. E aí o Fernando, vou dizer assim, ele abriu a pregação para mim, quando ele disse que hoje seria um divisor de águas para nós. O tema de hoje é o amor que nos aproxima de Deus. A gente escuta esse tema, dá uma alegria, né? Falar o amor que nos aproxima de Deus. Poxa vida! Mas é uma palavra, e nós vamos entender aqui, que ela vem de uma forma exortativa, uma forma que vai chamar a nossa atenção, que vai balançar o nosso entendimento da nossa caminhada até hoje, e não importa se a gente tem 1 mês, 1 ano, 10 anos, hoje é um divisor de águas. Hoje é um dia para nós refletirmos se nós verdadeiramente já assumimos essa coragem de dar passos, de viver esse amor que o Senhor vai nos convidar hoje, ou se a gente ainda quer papinha, né? O Walter costuma usar muito aqui
Não, hoje é comida sólida. Nós já estamos nessa época. Nós já passamos do momento de começar a receber a comida sólida, porque lá fora a gente precisa usá-la. Então a palavra de hoje é uma palavra dura, é uma palavra que vai mexer com nossa realidade dentro da igreja, fora da igreja. É uma palavra que vem nos convidar e a partir de hoje termos o entendimento da nossa caminhada. Amém? A sociedade hoje, o mundo, a nossa família, nosso entendimento em relação a Deus, a igreja, as lideranças, elas têm colocado muita coisa para nós, o nosso entendimento em relação a Deus, e muitos de nós temos assumido essa identidade de colocar Deus em algumas coisas na nossa vida. Então, a gente separa, nisso aqui eu tenho Deus, nisso aqui não. Na minha família eu preciso de Deus, então eu vou colocar Deus. Ah, mas na minha viagem, no meu passeio, não, eu estou divertindo, não preciso de Deus, não coloco Deus. No meu trabalho, a hora que eu sou promovido, a hora que eu estou indo bem, é Deus. Na hora que está dando tudo errado, Deus esqueceu de mim, não tem Deus, eu quero brigar, eu quero xingar, eu estou sofrendo, eu estou com dificuldade. Então isso, o mundo, a sociedade, algumas ideologias, alguns movimentos têm colocado isso para nós, que Deus, Ele está e Ele deve ser colocado em alguns momentos da nossa vida, em algumas situações. Mas nós temos que, como filhos de Deus, nós que reconhecemos Deus como Pai, ter a certeza e o compromisso de colocar Deus em todas as situações. Em todas as situações. Se nós vamos ter uma conversa séria com alguém, faça uma oração. Senhor, eu te entrego essa oração, eu te entrego essa conversa. Se você vai para uma entrevista de emprego, se você vai fazer um passeio com seu filho, quantas vezes nós esquecemos disso, principalmente no momento de lazer? Às vezes, reuniões da própria igreja, as pessoas se encontram para debater situações financeiras, de projetos, mas não oram, não rezam, não pedem a ação do Espírito Santo, não pedem o direcionamento daquele dia, daquela oração. Então, o primeiro passo, e eu fiquei pensando nesse momento, centrada nessa pregação, é que nós nos colocamos sempre diante de um espelho, e principalmente nos momentos em que as situações dão certo, ou que nós nos sentimos ali bem, nós olhamos para o espelho e temos a imagem de quando nós estamos arrumados para ir para uma festa, né? Porque como diz no ditado, no pano. Então a gente olha para o espelho e fala: esse aí é o cara. E aí nós vamos nos tornando egoístas, porque vamos tendo a certeza de que nós somos os donos da situação, nós que definimos quando Deus vai entrar na nossa vida, nós que definimos quando nós precisamos dele, e vamos deixando e esquecendo o que essa palavra vai nos dizer hoje. Entender o que é esse amor que aproxima de Deus. Vamos pegar nosso evangelho de São Mateus, capítulo 5. No início do capítulo aí, a narrativa vai falar do Sermão da Montanha. Mas nós vamos um pouquinho à frente, nós vamos lá para o versículo 21. Mas um pouquinho antes de nós entrarmos nessa palavra, eu queria que a gente contextualizasse esse momento. Jesus caminhava e uma multidão o seguia. E Jesus já tinha a necessidade de anunciar, ele já havia começado a sua caminhada de levar a palavra, de denunciar, de enfrentar. Ele já tinha a coragem de enfrentar os doutores da lei, os fariseus, que já queriam matá-lo. E aí a gente faz um paralelo do Evangelho de São João, que narra esses primeiros passos também
de Jesus, os primeiros milagres, os primeiros sinais. E a gente tem na narrativa de São João, que muitos discípulos já ouviam Jesus, e quando ele fazia sinais, seguiam Jesus, mas quando Jesus começou a denunciar, quando Jesus começou a falar o que eles não queriam ouvir, muitos discípulos começaram a desistir da caminhada. E Jesus pergunta para os 12: vocês também vão me deixar? Então Jesus sobe a montanha para aquela multidão, para falar para aquela multidão, para denunciar, para enfrentar. Ele já sabia que já tentavam matá-lo, já perseguiam. Então ele sobe para poder anunciar. E aí ele inicia lá com as bem-aventuranças e vem falando, até chegar na palavra que a gente vai partilhar essa noite. Jesus sobe a montanha para nos falar da lei. A gente pode fazer um paralelo com Moisés, que subiu a montanha e recebeu a lei diretamente do Pai para anunciar ao povo de Israel. Jesus sobe a montanha, mas é o próprio Deus que revela a lei por nós. Jesus não troca a lei que foi dada a Moisés, mas ele a aperfeiçoa, principalmente porque Deus já sabia o que nós passaríamos até os dias de hoje e o que nós vamos passar, e essa palavra vem nos preparar para isso. Vamos ler todos juntos do versículo 21 até o 24. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo: todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão imbecil será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco será condenado ao fogo da jena. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Palavra da salvação. Uma salva de palmas para a palavra do nosso Deus. Dá um beijo na palavra e agradece ao Senhor. Qual que é o tema de hoje? O amor que nos aproxima de Deus. Vamos falar todo mundo junto? O amor que nos aproxima de Deus. Quantas vezes a gente viu a palavra amor nessa palavra aqui? Responde, gente. Olha aí, ó, quem está com a palavra aí. Quantas vezes tem a palavra amor aí? Nenhuma, né? Aí deve falar assim: gente, esse povo é louco. Não é não. Fala com o teu irmão do seu lado aí: prepara. Fala, olha dentro do olho dele e fala assim: prepara. Nós experimentamos no mundo, e nós somos chamados, né, ao amor sentimento, que teoricamente é lindo, e ele tem que existir mesmo, né? Aquela afeição de um casal, de um pai com filho, de uma filha com a mãe, de irmãos, de amigos. É lindo, lindo. A gente fala amor, todo mundo já, oh, florzinha, estrelinha. Mas é um tipo de amor que pode acabar, que pode se tornar superficial. E essa palavra, ela não vem escrita, mas ela define, porque ela fala do amor ação, o amor mover-se, o amor quebrar a sua individualidade, os seus conceitos, o seu egoísmo e partir em direção ao outro. E partindo em direção ao outro, nós partimos em direção a Deus. O que mais impressiona
É porque às vezes a gente vai no nosso dia a dia e começa a ter as percepções dessas ações, e a gente fica pensando, puxa vida, como é que a pessoa foi capaz de fazer isso? Eu vi no Facebook há um tempo atrás a foto de um filho com o pai, e os dois tinham uma cicatriz enorme do mesmo lado do corpo assim. E aí na foto narrava, né, que aquele filho de 28 anos tinha doado um dos seus rins para o seu pai de 70. Aí a gente já começa, mas para o meu pai, tranquilo. Mas na hora que a gente experimenta na carne, na verdade, poxa vida, mas se eu perder um rim e acontecer isso comigo, e meu emprego, e não sei o que, e minha família, e aí, e se. Então aquele filho, na situação do pai, na situação que o pai estava, ele abdicou dele, independente. Havia ali o amor sentimento, vocês concordam comigo? Que o amor do filho com o pai, mas houve ali também o que? O amor ação. Ele pôs-se a servir em favor do pai dele. Se nós pegarmos o versículo 21, ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo: todo aquele que se irar contra o seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão imbecil será castigado pelo grande conselho. Aquele que disser louco será condenado ao fogo da jena. O Senhor coloca o matar, que para os nossos olhos, principalmente humanos, seria o crime mais grave, correto? Com a punição, a condenação mais leve, será julgado. E aí ele vem na palavra imbecil, que é uma palavra ruim até de se dizer, né? Imbecil. E coloca uma condenação maior do que matar. Será condenado pelo conselho. Em outra tradução da palavra fala Supremo Tribunal. E aí ele pega a palavra louco, que nós às vezes usamos. Você está doido? Simplesmente assim. Uma palavra simples, que não é tão impactante, e coloca para nós: quem chamar o teu irmão de louco será julgado e queimado no fogo da jena. Por que o Senhor nos dá esse parâmetro, essa distância? Poxa vida, mas se matar, eu vou ser só julgado? O Senhor coloca para nós uma placa de aviso bem no início. Nós vamos entender lá na frente a relação com o nosso irmão, e a gente começa a ver se nós começamos a alimentar um sentimento, se nós começamos a falar mal do outro, se nós começamos a aceitar uma fofoca do outro. Você já viu como é que isso vai virando uma bola de neve? E vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. E aqui justamente por isso o Senhor coloca uma placa lá na frente e fala assim: é como se tivesse uma ponte e uma neblina, e você não visse ali depois da ponte. E ele coloca uma placa bem no início e fala assim: ponte quebrada. Você já para ali e fala: opa, não vou não. Se ele coloca a placa um pouquinho mais à frente, já no início do nevoeiro, você vai querer ir além para poder ver a ponte quebrada. Então o Senhor nos fala que num pequeno gesto pode-se iniciar um processo de levar à morte. Uma simples palavra, um simples xingamento pode desencadear em nós um sentimento de levar. E aqui a gente não precisa focar e ficar concentrado apenas na morte física, não. A morte da relação, a morte do envolvimento, a morte do outro, de você não querer ver mais, de você desprezar. O Senhor pega a punição maior
no mais simples dos atos, no mais simples das atitudes. Esse atentar contra a vida do outro, num dizer, num julgamento, nos afasta desse amor de Deus, porque Jesus Cristo veio para cumprir justamente essa relação que ele diz aqui, a relação de sofrer pelo outro, de morrer pelo outro. Tantas e tantas coisas que nós fazemos que não agradam a Deus, mas ele veio, Jesus Cristo veio para passar por tudo o que passou, para nos mostrar este amor que nos aproxima de Deus. E aí no versículo 23, se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Que oferta é essa? A gente pega as traduções, os significados, e aí tem uma tradução bíblica que fala que oferta é um ato de amor em relação a Deus, é um despojamento, uma entrega em relação a Deus. E essa oferta, meu irmão, minha irmã, não é uma oferta financeira, é a oferta da tua vida, da tua realidade, da tua entrega. Não adianta você estar ali diante do Senhor, servindo no grupo de oração, rezando o texto todo dia, fazendo e acontecendo dentro da igreja, se você carrega esta culpa contigo. E o Senhor aqui, Ele vem dizer que isto é uma culpa nossa. E aí Ele nos direciona à reconciliação, a buscar o entendimento. Reconciliar não quer dizer que uma só pessoa tenha razão. Reconciliar é entendimento entre os dois, é um entendimento entre a relação, é um concordar com o outro e o outro concordar com o um. A oferta que o Senhor quer, a oferta que o Senhor nos pede, é de verdadeiramente despojar o nosso egoísmo, a nossa individualidade, o nosso achar que está certo diante das situações. Eu estou certo e o outro não. Eu tive uma experiência desse despojamento, dessa entrega, dessa quebra de conceitos, de entendimento. Eu era uma pessoa muito difícil, muito difícil, durona, brigava, xingava, podia falar nada comigo. O povo morria de medo de mim. Josana foi a mulher mais corajosa da face da terra, que eu mesmo com a cara fechada assim, ela falou: Senhor, esse é meu. E aí, ao longo dessa minha caminhada, Deus já tinha um cuidado muito grande sobre mim, e eu mesmo, turrão, briguento, tinha muitas pessoas que gostavam de mim. E aí a gente ia criando amizade, as pessoas iam acostumando com o meu jeito, porque eu não mudava não, era aquilo ali, 8,80, como dizer, pedra 90, só enfrenta quem aguenta, né? Bati o martelo e acabou. E aí, quando eu comecei esse processo de voltar para a igreja, de caminhar no grupo de oração, de fazer as coisas dentro da igreja de novo, de experimentar uma coisa diferente, eu comecei a apresentar a minha oferta para Deus, e eu estava satisfeito com a oferta que eu estava mostrando para Ele. Todo dia eu vinha e falava: Senhor, entrega a minha vida, eu te entrego tudo que eu estou fazendo, e tudo. Mas aí, eu lançava a minha rede, e a rede voltava vazia. Eu lançava a minha rede, a rede voltava vazia. E eu
não entendia o que estava acontecendo. Eu falava: Senhor, mas eu estou aqui, estou fazendo, estou acontecendo, estou no grupo de oração, estou fazendo as formações, mas o negócio... E aí o Senhor usou de um irmão, movido pela coragem, porque ele me conhecia lá dos tempos do Marcelo, cara fechado. Eu adoro que a Glaucia fala que eu não tenho cara fechada. Eu já chego aqui, oh, maravilha. Mas ele teve a coragem de chegar para mim e falar comigo assim. Eu falei: irmão, não quero que você briga comigo não, mas eu preciso te falar uma coisa. Você lembra uma situação que você tinha com fulano, que vocês discutiram, que você ficou esse tempo todo sem conversar com ele e tal, não sei o quê? Eu falei: lembro. O Senhor fala no meu coração direto, que enquanto você não se reconciliar com ele, as coisas não vão acontecer. Aí eu dei um abraço nele e falei: obrigado, meu irmão, obrigado pela sua coragem. Então a gente já começa a pensar no primeiro ponto, o efeito que teve de um outro agente na situação, uma pessoa que viu ali acontecer, que teve a coragem de me exortar, e ali o meu coração já estava preparado. O Senhor já tinha feito um trabalho de preparar para receber essa exortação também. O Senhor veio através dele me mostrar, falou: opa, está quase, vamos melhorar isso aí. E aí eu busquei a reconciliação com essa pessoa, mas é uma reconciliação verdadeira, não aquela reconciliação que fala assim: ó, você pisou na bola comigo, mas olha, está tudo resolvido. Naquela época eu era imaturo, eu era isso. Hoje eu tenho um outro entendimento, você me perdoa. E aí a gente se perdoou. Eu me perdoei a ele se perdoou, me perdoou também. E aí, acho que a partir daí que você começou a falar que eu estava com a cara boa. Você tira de cima todo um peso que você não sabia de onde que vinha. E aí a rede começou a encher. E mesmo na tribulação, nas dificuldades, às vezes com problema de saúde, não sei o que, eu olhava e lançava a rede, falava: Senhor. E o negócio começou a funcionar. E o negócio, a maré começou a virar e começou a encher de peixe meu barco. Então, meu irmão, minha irmã, eu comecei a ter o entendimento de que toda aquela oferta que eu tinha colocado diante de Deus, oferecido para Deus, era uma oferta, sim, que Ele aceitava, mas Ele sabia que eu podia oferecer uma oferta melhor, que eu podia colocar diante dEle, Deus, uma coisa melhor, aquilo que verdadeiramente Ele queria, aquela alegria que Ele queria em mim, aquele sorriso que Ele queria em mim, o meu servir ali pleno, sem peso, com as certezas que o Espírito Santo ia colocando na minha caminhada, e vai colocando até hoje. E aí você vai aprendendo a perdoar, e aí você vai tendo o discernimento de separar aquilo que te incomoda, que muitas vezes você acha que é motim. Pô, o pessoal está falando mal de mim. Para tudo isso, vai te adquirindo uma maturidade no Espírito Santo, e essas coisas, elas passam a ser irrelevantes na nossa vida. E aí a nossa oferta, a nossa entrega fica muito mais verdadeira, e aí a gente começa a experimentar esse amor que nos aproxima de Deus, porque você começa a pensar plenamente no outro. Poxa vida, eu não quero ficar com a cara fechada para minha esposa sem motivo nenhum. Ou então só porque eu estou fazendo dieta, vai lá e faz uma feijoada. Então o Senhor vai dando esse discernimento. E hoje essa palavra, ela vem nos convidar a ter essa coragem de matar em nós esse individualismo, esse egoísmo, esse egocentrismo, né? Eu sou o cara, eu sou o bambambam, eu resolvo tudo.
e nos abandonar nas mãos de Deus, porque a partir do momento que nós nos despojamos e entregamos o nosso físico, a nossa vida, o nosso espírito, a ação do Espírito Santo, nós começamos a dar passos e passos e passos, e começamos a realizar durante a nossa vida atitudes, realizações que aquele homem velho lá não iria realizar. Ele ia continuar jogando a rede no mesmo lado, e o Senhor falando: filho, é ali. Você, meu irmão, minha irmã, que tem a coragem, que quer assumir essa coragem hoje, eu queria te convidar a fechar os teus olhos, ficar numa posição mais confortável. Queria te convidar a se colocar diante do espelho, mas que a partir deste dia, quando você olhar para o espelho, buscando a tua imagem ali forte, vigorosa, bonita, que você possa ver a sagrada face de nosso Senhor Jesus Cristo. Que em todos os momentos da tua vida, a partir de hoje, tudo o que você for fazer seja direcionado primeiramente por Deus. Todas as vezes que você sentir aquela pequena vontade de xingar alguém, de brigar com alguém, que a primeira imagem, que a primeira sensação, que o primeiro chamado na tua vida seja a sagrada face de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa vir te lembrar a todos os momentos qual é o amor que nos leva para a presença de Deus. Eu queria te convidar a fazer esta oração, porque nós estamos vivendo num mundo, numa sociedade que adora a fofoca, o maldizer, o disseminar, o falar mal, o matar o irmão ou a irmã, falando da vida dele. Tantas vezes nós somos convidados a ser hospital e nós somos tribunais. Tantas vezes, pessoas sofrendo, pessoas passando por dificuldades, mas a nossa atitude é de apontar o dedo. Quero te convidar a repetir esta oração comigo. Ela se chama Couraça de São Patrício. A couraça é uma parte da armadura que nos protege o nosso tórax, as nossas costas. Mas hoje nós vamos usar essa oração também para que o Senhor possa blindar os nossos ouvidos, que Ele possa colocar no nosso coração, em nossa mente, uma peneira, para que só passe e faça fruto e faça efeito aquilo que for nos ajudar a fazer uma oferta verdadeira na presença dEle. Repete comigo essa oração: Cristo comigo, Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo embaixo, Cristo embaixo, Cristo acima, Cristo acima, Cristo à minha direita, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar. Cristo ao me levantar. Coloca a tua mão sobre os teus lábios. Cristo no coração de todos a quem eu falar. Cristo no coração de todos a quem eu falar. Coloca as tuas mãos nos teus ouvidos. Cristo na boca de todos os que me falarem.
Cristo na boca de todos que me falarem. Cristo em todos os olhos que me virem. Cristo em todos os olhos que me virem. Mais uma vez a tua mão na tua boca. Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem. Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem. Meu irmão, minha irmã, que essa oração de proteção, esse clamor de proteção, ele venha fazer hoje, nesta noite, um significado, um marco, que ele possa, com esta couraça, te levar à coragem da reconciliação. E eu queria te convidar agora a trazer neste espelho, onde você vê a face de nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa ou as pessoas que você magoou, que você ofendeu, que você deixou triste. Eu não sei o motivo, mas o Senhor conhece cada situação. E às vezes você pode estar achando que você tinha razão, você pode estar achando que você era correto na situação, mas, meu amado, você é membro da igreja de Cristo, e o Senhor te convida a ser o Cristo para essas pessoas, blindados pela couraça, por essa oração que nos protegeu, nos consagrou e nos blindou. Vamos clamar a Deus a cura dos nossos corações, a cura para toda aquela situação que nós nos colocamos como vítimas, que nós não aceitamos a opinião do outro, que nós não aceitamos aquilo que passou naquele determinado momento, que aquela pessoa fez. Mas nós somos chamados, Igreja Católica Apostólica Romana, filhos de Deus, igreja militante, nós que estamos aqui, que louvamos, nós que estamos aqui e oramos pelo Espírito Santo, nós temos que ter a coragem da reconciliação, nós temos que ter a coragem de dizer não à fofoca, de dizer não à maledicência. Que o Senhor possa nos curar o nosso coração e nos fazer plenos servidores, em espírito e em verdade. Que Ele possa ser a voz que nos aconselha. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que Ele nos proporcione, através dessa coragem, a condição de fazermos a oferta verdadeira, aquela oferta que Ele deseja. Senhor, estou nesse momento aqui, por tuas chagas vou pedir, cura-me, cura-me. Lava o meu passado, e lava o meu passado com teu sangue derramado. Senhor, ainda dói dentro de mim os erros que eu cometi. Cura-me, cura-me. Lava o meu passado, e lava o meu passado com teu sangue derramado. Vencer a voz que me aconselha, vencer o ar que eu respiro, pois tu és o pão que me sustenta. Tu és o Deus que me alimenta, tu és o Deus que me alimenta. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, enxuga as minhas lágrimas de dor.
Senhor.